2023 será um ano barulhento, um ano onde osso baterá em osso, um ano onde a morte vai ter que dar lugar para a vida. 2023 será um ano de ousadia, um ano onde você vai abrir a boca com coisas que morreram e vai dizer: em nome de Jesus, aconteça. Eu estive orando por esse dia e meditando naquilo que nós ouviríamos da parte de Deus. 2022 foi um ano de muitas emoções, literalmente. Um ano onde algumas coisas pareciam ser meia maluca mesmo, né? Famílias brigando por causa de política. Um ano de muita tensão. Um ano difícil. O ano pós-pandemia, que não nos trouxe muito alívio. Mas para nós cristãos, tem uma essência em nós que não pode ser modificada. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse último culto de 2022. Quando você assiste a televisão, existem uma série de musiquinhas que tocam agora, projetando um feliz ano novo. E aí a gente se emociona. As pessoas ficam muito mais sensíveis nesta época do ano. Os shoppings estão todos enfeitados, músicas emotivas. Mas a gente sabe que tudo isso vai passar. Mas tem algo que não pode passar. Tem algo que você não pode permitir. E se eu tivesse hoje sentado com você para tomar um café, eu ia dizer para você, olhando nos teus olhos: não desista. Sonhe de novo. Não desista. Sonhe de novo. Não importa o que aconteceu. Esse ano não foi um ano fácil. Eu sei que muitas pessoas aqui sobreviveram esse ano. Mas eu quero olhar para você. Vem mais perto aqui para mim, a câmera. Eu quero dizer, olhando nos seus olhos: não desista. Sonhe de novo. Eu quero fazer uma oração diferente hoje. Ao invés de orar, eu vou orar lendo a oração de Paulo à igreja de Efésios. A oração pelo sermão é o que Paulo orou em Efésios 1:18. Eu quero orar por esta palavra, fazendo a oração dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Que incrível esse texto. O apóstolo Paulo está orando para uma igreja que passa por desafios, perseguições, incertezas, ansiedades. E eu vejo muito a igreja de Éfeso parecida com 2022. Muitas dúvidas, muitas informações distorcidas. A gente não sabe em quem acredita, a gente não sabe no que acredita. Temores, medos, novo governo se aproximando. Alguns gostam, outros não suportam. Muitos se recuperando porque perderam familiares na pandemia. O mundo está uma bagunça. O mundo está em pleno vapor de ódio. E é sobre isso que Paulo está orando, dizendo: eu oro para que exista uma luz incrível na cabeça de vocês. Eu oro para que no pensamento de vocês exista uma luz. E não importa qual seja a época, a estação, a incerteza, uma solidão, uma dor, uma agonia, mas eu oro para que vocês tenham uma luz capaz de voltarem a sonhar, voltarem a acreditar. Nesse último culto de 2022,
Eu não sei o que tem aí na sua casa. Eu não sei qual é a atmosfera, qual é o clima. O clima da família. O clima, o ambiente que ronda. E eu sei que muitos não têm um ambiente positivo. Muitos medos, porque logo essa atmosfera de final de ano vai passar. Logo esse final de semana na praia vai embora. Logo as roupas de final de ano vão ser guardadas de novo. E a realidade baterá à nossa porta. E talvez você tenha desistido de algo tão precioso. Tão precioso. E eu quero encorajar você hoje, através desta palavra, que a luz de Deus, a luz que o apóstolo Paulo ora para a igreja de Éfeso e diz, que esta luz brilhe em vossos pensamentos, ilumine os seus corações, que esta luz venha a você. Como família, como igreja, nós precisamos da luz. Israel, durante um bom tempo, se afastou da presença de Deus. Eu amo estudar sobre Israel, porque ela se parece muito com a gente. A nação de Israel tem muitas familiaridades conosco. Ela se afastou. E quando ela se afastou, ela desistiu de tudo. Porque não tem como sonhar longe de Deus. Deus nunca escondeu a dor da conversa. Agora, sonhar de verdade, e aqui eu não estou falando daquele sonho ingênuo de sofá, eu estou falando de um sonho convicto. O sonho de alguém que vai chegar a algum lugar. E tem barreiras, e tem lutas, mas esse sonho, ele foi trilhado na presença do Altíssimo. É um sonho que foi feito em Deus, para Deus. E essa pessoa, ela é simplesmente teimosa, ela é inabalável. Ela balança, ela oscila. Mas quando você rompe com Deus, quando você rompe com o Evangelho, não tem como sobreviver. Não tem como sobreviver, porque o adversário das nossas almas, ele é hábil em mentir. E sem Deus nós não temos discernimento. Sem Deus nós vamos perder a existência do que é certo e errado. Nós vamos confundir a cabeça. E foi exatamente assim que Deus levantou um homem. Um homem num tempo que não tinha sonho, porque não havia Deus. Se não há Deus, não há sonho. São sonhos minimamente de curto prazo. Sonhos tão vulneráveis que eles somem. E a gente nem acredita mais no sonho. E foi o que aconteceu. E Deus levanta um homem chamado Ezequiel, no meio de um tempo que não há sonhos. A nação está destruída, arrebentada, porque rompeu com Deus. A luz que Paulo pede à igreja de Efésios sumiu da cabeça. E quando a luz some, só sobra trevas. Trevas, escuridão, dores, realidade. E a realidade é terrível. Andar pela realidade é algo crucial. Porque a realidade nem sempre é favorável. A realidade nem sempre é boa. A realidade nem sempre favorece. Deus levanta Ezequiel, e lá no capítulo 37, Deus dá uma visão para Ezequiel. Você conhece esse texto. Deus leva Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Um vale onde o resultado de uma batalha foi ossos no chão. Morte, agonia. Deus olha para Ezequiel e diz para ele: dá uma volta. Observe esses ossos no chão. A constatação de Ezequiel é que os ossos estavam sequíssimos. Há muito tempo não havia vida ali. Há muito tempo não havia sonhos ali. E essa visão retrata exatamente o coração de uma nação longe de Deus. Não há vida, não há perspectiva, não há amor, não há nada. O marido olha para a esposa e não vê nada de bom nela. A esposa olha para o marido e não vê nada de bom. O filho olha para o pai e não há nada de inspiração, de esperança, porque é uma casa pragmática, cheia de realidade. E Deus manda Ezequiel andar no meio disso e diz assim: e aí, o que você acha? Ezequiel fala algo tremendo. A visão diz que Ezequiel diz: Senhor, se o Senhor quiser, esses ossos podem voltar a ter vida. Se for da tua vontade, o Senhor sabe. E aí Deus olha para Ezequiel no meio de um lugar onde não há sonho. Onde não há sonho, Deus diz para ele: Ezequiel, fale a isso que está morto. Fale a isso que está no chão.
Dirija-se a isso que não se move. E esse é o grande segredo do Evangelho. A capacidade que Deus nos deu de nos dirigir a coisas que não se movem, a coisas que não existem, a coisas que estão no chão, e simplesmente, de forma maluca, falar com elas. E eu sei que no final deste ano, muitas coisas estão no chão. Sonhos, projetos, vida financeira, casamento. E aí você está dizendo: Senhor, mande um avivamento para cá. E Deus está dizendo: eu quero que você olhe e fale. Porque o nascimento de sonhos não parte de Deus, parte dos homens. E a Bíblia diz que enquanto ele falava com os ossos, houve um ruído, como de chocalhos. Osso começou a bater no osso, e se juntaram esqueletos, começaram a se formar no meio do cemitério, tendões, nervos, carne, e por fim, o espírito. E de um vale de ossos secos, agora é um pátio de um exército em pé. Você conhece esse texto? O que eu quero dizer a você é que você não pode desistir. Você tem que voltar a sonhar. E isso é uma decisão interna, sua. A vitória depende da sua postura. O ano vai virar. E eu quero lembrar a você de um poder que vem do trono de Deus. Esse poder não é ensinado nas faculdades. Esse poder não está na bula de remédios. Esse poder não está nas clínicas psiquiátricas. Esse poder está na palavra de Deus. Essa é a nossa origem. Essa é a nossa essência. Por trás de uma cara de crente, por trás de um culto online, eu sou alguém feito por um Criador. E essa é a minha essência. A capacidade de andar num lugar que não se move e falar com o abstrato, falar com aquilo que está inanimado e dizer simplesmente: viva, viva, viva. Olhar para a minha depressão, que há anos me persegue e que ela quer me segurar no ano de 2023, vivendo a mesma vida desgraçada, deitada numa cama, amolada por dores, e dizer: depressão, viva, viva, acorde, saia da minha vida. Vida financeira, viva. Mas é preciso muito coragem para falar com aquilo que não se move. E eu quero lembrar você do que a palavra nos lembra. Eu quero lembrar você que tem um negócio falido, que talvez tenha filhos longe da casa de Deus, que talvez tenha uma vida devastada pela dor. Será que você acredita que uma situação de morte pode ser revivida em paz? Será que você acredita de todo o seu coração que aquilo que morreu, foi destruído, pode voltar a existir pulsante? A Bíblia está recheada de exemplos de sonhos que voltaram, de histórias que se retomaram. O maior exemplo deles é a cruz, um Cristo pendurado, morto. Não havia nada ali, nada. Não havia esperança, não havia futuro, não havia nada, não havia beleza, não havia formosura. E 3 dias depois, de um vale de morte, a vida veio. Isso é a nossa fé. Nós nunca deveríamos nos assustar com a morte. Nós nunca deveríamos nos assustar com o fracasso. Nós nunca deveríamos nos assustar quando alguma coisa parte. Porque na nossa essência, no nosso DNA, existe a capacidade de falar com a morte, de falar com aquilo que não existe mais. Não é chorar, não é olhar para trás, não é desistir, mas é falar. Ezequiel, fale. Fale com o osso, fale com o câncer, fale com a depressão, fale e diga a ele o que ele vai ser. Olhe para essa situação. Não é para você implorar por misericórdia, é para você dar uma ordem, porque ela não vai ser mais isso. Ela vai ser unida, ligada, osso a osso. Fale. Há um poder no Evangelho. Jesus diz que aquilo que é impossível ao homem não é
impossível para Deus. A Bíblia está cheia de histórias. E assim como Ezequiel olhou para o futuro vendo morte, você vai ver também. Eu quero lembrar você de algo importante aqui. Você que precisa ressuscitar sonhos. A primeira coisa que você tem que lembrar: creia no poder da palavra. Creia no poder da palavra. Creia no poder de dizer algo. Há pessoas que destroem os outros com a palavra. Há palavras que doem mais do que tapas na cara. Há palavras que marcam uma vida inteira. A gente até perdoa, mas é impossível esquecer o que nos falaram. E se algo parece morto, Deus diz para Ezequiel: fale. Fale. Não é ai, ui, não aguento, é fale. Fale nessa UTI. Fale no meio desta casa perturbada. Fale no quarto desse filho que você encontrou droga. Fale nessa cama, onde a cada dia que passa você está mais distante do seu marido. Fale. Fale com a morte. Não deixe o silêncio sepulcral dominar o ambiente. Fale. Não vire esse ano sem falar. Não vire esse ano assistindo a desgraça. Quando Deus te pergunta: e aí, o que você acha? Tu podes, eu posso, então fale. É o que o autor de aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando você fala a palavra, quando você presta atenção nela, a palavra transforma. Como é que eu volto a sonhar? Fale a palavra. Fale a palavra. Você tem que dizer a palavra. Quando você olha para a sua conta bancária, você tem que dizer a palavra. Quando você olha para a sua saúde, você tem que dizer a palavra. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele aviva. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que empodera a minha alma. Ele é o Deus que pega o meu espírito. Ele é o Deus que traz vida. É o que Salomão diz em Provérbios 4:20. Filho meu, escute o que eu te digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o seu ser. Obtenha o sonho pela palavra. Abençoe, não amaldiçoe. Abençoe. Volte a sonhar. Volte a fechar os olhos nesse final de ano e abençoar. Entrar em batalhas espirituais. Talvez alguém na sua casa se levante e diga: já era, já era essa família, já era esses sonhos. E você vai se levantar e dizer: no meio desse vale haverá vida, haverá vida, haverá vida, haverá cura, haverá libertação. Ainda que você esteja sozinho, fale. Creia no poder da ressurreição. Creia no poder da palavra, mas também creia na ressurreição. O mesmo sopro de Deus que estava em Ezequiel, quando ele soprou o vento, que colocou ossos em pé, com carne, e agora voltando a respirar, é a mesma unção que Deus soprou no nariz de Adão, quando formou o barro. Nós temos um poder de ressuscitar, nós temos um poder de nos erguer quantas vezes forem necessárias, nós temos um poder de, pela ressurreição, estarmos em pé. Mas eu quebrei, mas eu fali, mas eu errei. É o que Jesus diz em Lucas capítulo 24, versículo 5. Porque vocês estão me procurando entre os mortos. Por quê? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aquele que ressuscitou. Ei, mãe, creia na ressurreição dos seus filhos. Creia na ressurreição do seu ministério. Esse é o último culto de 2022. Creia na ressurreição da sua cabeça, creia. Creia. Imagine Ezequiel olhando para aqueles ossos no chão. Nada se mexe, nada se move, mas Ele se move, Ele se mexe. Você não precisa de nada se movendo, desde que o Espírito se move em você. E eu sei que você está plantado em lugares que a morte perdura há anos.
E talvez você está esperando alguém bater a porta. Talvez você está esperando algum pastor renomado liberar uma unção sobre a sua cabeça. Talvez você está esperando um grande livro, ou um grande curso, ou uma grande conferência. E Deus está dizendo: eu coloquei você no meio disso, porque eu creio que você pode mudar isso. Creia na ressurreição. Creia na ressurreição da sua identidade. Creia na ressurreição da sua mente. Creia na ressurreição da vida de Deus em você. Creia. Creia. Em Romanos 8, capítulo 11... diz que o Espírito, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Pela palavra, pela ressurreição, eu posso voltar a sonhar, pela restauração. Em Salmo 23, versículo 3, diz: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ezequiel está vivendo um momento onde ele é o restaurador. Deus está usando ele para trazer vida àquilo que está morto. Deus só precisa de um homem, e Deus restaura. E talvez você diz: pastor, eu não posso voltar a sonhar, porque é tudo tão quebrado, é tudo tão difícil. Mas não, acredite, escute o que eu estou pregando aqui, que os seus olhos se iluminem, que a sua mente se ilumine. Ainda dá tempo de você voltar a sonhar, ainda dá tempo, se você está vivo, ainda dá tempo. Não se limite nas mentiras do diabo. Não se conforme com o que ele tem dito. Se Deus está te mostrando essa desgraça, não é para te humilhar. Se Deus está te levando no meio de um vale, não é para te envergonhar. Todas as vezes que Deus te mostrar uma situação em caos, é porque Ele espera que você se aguerrie, é que você se levante, que você diga: mude de situação, mude, porque há uma unção em você. Há uma unção para fixar os olhos em Jesus e mudar tudo. E de repente, de um vale de ossos secos, há um exército que se levanta e se transforma. Eu encerro esse sermão dizendo que nesse último culto de 2022, o que você precisa ter é coragem, porque não é confortável o lugar que Deus te colocou. Não é fácil ser a pessoa que Deus está permitindo você ser. Não é fácil quando não há nada a se apoiar. E sim, o final de ano é uma festa muito comum. O mundo inteiro celebra. Fogos de artifícios, danças, músicas, litoral, campo, família, muita comilança. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai embora. E os vazios não serão satisfeitos ou preenchidos por isso. Mas Deus está dizendo para você: volte a sonhar. Volte a falar com aquilo que morreu. Volte. Não as musiquinhas que tocam nas programações da TV aberta, mas diante de mim. Esses ossos do teu ministério, volte a sonhar que eles vão estar em pé. Uma relação sadia diante de Deus, que o pecado devastou, e você sabe que o pecado arrebentou sua alma. Volte a sonhar. Fale com esses ossos. Fale a palavra. Creia na ressurreição. O seu lar que está em frangalhos, volte a sonhar. Volte. Tenha coragem. Tenha coragem de deixar Jesus Cristo usar você. Tenha coragem de deixar a sua boca trazer vida onde nunca houve vida, refrigério onde nunca houve. Eu sei que eu estou entrando em lares agora muito complicados, situações muito difíceis. Eu sei que só Deus pode fazer isso, mas isso me tranquiliza, porque se só Deus pode, então está tudo bem. Eu quero que você pense em alguma área da sua vida que está destruída. Você não quer tocar no assunto. Você aprendeu em 2022
ignorar esse fato. E Deus está te perguntando: será que em 2023 esses ossos poderão ter vida? Qual é a sua resposta? Porque se a sua resposta for, se o Senhor quiser, Deus vai mandar você falar com o fracasso. Deus vai mandar você conversar com o luto e mandar ele ser o que ele tem que ser. Você vai dizer para a sua casa a casa que ela tem que ser, o seu casamento, o casamento que ele tem que ser, a sua vida espiritual, a vida espiritual que ela tem que ser. Se você pudesse dizer, o que você diria? Pai, eu quero orar por todos que estão conectados comigo nesse culto, Senhor. Eu quero orar porque a nossa mente precisa ser iluminada, a nossa mente precisa ser renovada, Senhor. Quando nós falamos de sonhos, nós falamos de fé, e tem que ter muita coragem para seguir em frente, quando as situações dizem o contrário, quando o Senhor leva-nos a um lugar que não há vida, e nos pergunta, porque na verdade é um teste. O Senhor quer saber se nós cremos na Tua palavra, se nós cremos na ressurreição, se nós cremos na restauração. E sim, Pai, nós cremos, mas deixamos agora de ser passivos. Onde a minha voz chegar, Senhor, oh glória, onde a minha voz chegar, Senhor, nesse último culto de 2022, meu Deus, onde a minha voz chegar, meu Pai. Eu sei que existem Ezequiéis aqui assistindo esse culto, pessoas que estão contemplando vales, e nesta noite nós vamos falar com isso que está morto, porque nós não vamos perpetuar um 2023 no vale, não vamos. Nós não admitimos passar mais um ano iguais, nós não admitimos morar na mesma casa mais um ano do mesmo jeito, nós não admitimos viver financeiramente a mesma coisa que vivemos em 2022, nós não aceitamos olhar para nossa alma distante da Tua presença, e mais uma vez ter que se conformar em passar mais um ano com a minha espiritualidade falida, com a minha carne cheia de pecados. Não, nós vamos falar com a morte, nós vamos olhar para a morte, porque se há cura, não há o porquê eu chorar, se há remédio, não há o porquê eu me lamentar. Eu olho para aquilo que quebrou, eu olho para aquilo que faliu, e na autoridade do Espírito Santo, eu mando que se transforme, se transforme na autoridade de Deus. Eu quero ouvir barulhos de chocalhos, eu quero ouvir barulhos de osso com osso, eu quero ouvir barulhos do diabo saindo da frente, eu quero ouvir barulhos de lares que estão desmontados, começando a erguer o amor, o afeto, o respeito, barulhos de beijos, abraços, barulhos de compreensão, barulhos de afeto. Eu quero ouvir minha vida profissional fazendo barulhos de diplomas, barulhos de vestibulares, barulhos de salas de aula, barulhos. Eu quero ouvir minha vida financeira fazendo barulhos de contratos sendo assinados, barulhos de clientes chegando, barulhos de jogar fora todas as notas frias, jogar de fora tudo aquilo que é corrupto, barulhos de honestidade, barulhos de transparência, barulhos de deitar a cabeça num travesseiro e dizer: trabalhei o dia inteiro e fui honesto, trabalhei o dia inteiro e fiz o que tinha que fazer. Barulhos de vir para a casa do Senhor, e ao invés de exaltar a minha dor, exaltar a sua santidade, o seu poder, porque Ele me sustentou até aqui. Oh, o meu vale vai fazer barulho, o meu vale vai fazer barulho, vai ter muito barulho de aleluia e glória a Deus, vai ter muito barulho de vida em santidade, vai ter muito barulho de imparável. Eu serei o imparável, eu serei aquele que nenhum desânimo pega. O choro dura uma noite, mas pela manhã logo vem o ânimo. Barulhos de restauração, barulhos de ânimo, barulhos de loucura, de falar com a morte, crendo que o meu Deus traz à existência o que não existe.
de entrar em UTIs e impor as mãos sobre os doentes e ouvir barulhos de cura, mesmo quando os médicos dizem, repita o exame porque isso é impossível. Barulhos de ver a minha vida por um outro ângulo. Barulhos! Sonhos são barulhentos. Sonhos repercutem no inferno. O sonho de José estremeceu o inferno. Se preocupe com Deus apenas, porque o barulho dos sonhos virá. 2023 será um ano barulhento. 2023 será um ano barulhento, um ano onde osso baterá em osso, um ano onde a morte vai ter que dar lugar para a vida. 2023 será um ano de ousadia, um ano onde você vai abrir a boca com coisas que morreram e vai dizer: em nome de Jesus aconteça.